Fala, galera, tudo bem? A formação dos países latino-americanos, módulo 7 do nosso livro, né? América Latina e Europa ficaram ligados por 300 anos por esses laços de dominação. Essa expressão, América Latina, se faz por conta de eles foram colonizados pelos países de origem latina, especialmente Portugal e Espanha. A França também tinha algumas colônias e alguns estudiosos dizem que começa a usar essa expressão depois, no século XIX, pelos franceses, que queria aumentar a sua influência aqui na América, então, latina, ok? Então, como eu já falei, América e Europa estavam ligados por 300 anos pelos laços de dominação colonial. Mas no final do século XVIII já demonstrava um sinal de esgotamento nesse relacionamento, certo? No século XIX vai passar pela América uma onda de independência que levou 90% das colônias, então, a se tornarem independentes neste período, certo? Aqui está um mapinha, ó, dos locais e dos anos que eles foram se tornando independentes, cada um deles, tá? Uruguai 828, Brasil 822, né? Cada um deles foi se tornando independente. Uma curiosidade, o Uruguai aqui, ó, ele pertencia ao território português, depois disputava o território espanhol, né? Então ele era para fazer parte do Brasil. E depois, então, ele se tornou independente, né? E se separou, então, deste território que é o Brasil, tá? Então aí tem a independência de cada um dos países. Você percebe que os anos são muito semelhantes, né? Então foi no século XIX que muitos deles se tornaram independentes. Se você olhar ali só o Panamá, que é no século XX, né? Os demais estão todos no século XVIII, todos estão no século XIX, tá? Todos eles século XIX, tá bom? O mercantilismo era praticado no antigo sistema colonial, ou seja, tinha o pacto colonial. Esse pacto colonial ele era estabelecido entre a colônia e entre a metrópole. O que vai acontecer? A metrópole era o centro, né, do comércio, normalmente estava na Europa, e a colônia ficava aqui na América. Então, a metrópole, a colônia oferecia matéria-prima para essa metrópole, que vai transformar esse produto e vai vender novamente, né, para a colônia como um produto acabado. Esse pacto colonial que eles faziam, então, estabelecia a exclusividade do comércio colonial com a metrópole. Então, a metrópole estava sempre beneficiada, porque ela vai ter matéria-prima e vai ter mercado consumidor também, ok? Alguns fatores que favoreceram esse processo de independência. O iluminismo, que nós já estudamos sobre ele, que pregava a liberdade, né? A não submissão, então, a outras nações. Então, isso vai impulsionar os processos de independência. A independência dos Estados Unidos, que acontece no século XVIII, então ela vai servir de exemplo para que as outras nações também se tornem independentes. A Revolução Francesa, que aconteceu também no século XVIII, né, em 1789, que vai impulsionar a liberdade, a igualdade, então tudo isso vai fazer com que esses países queiram se tornar independentes, certo? Os interesses ingleses por conta da Revolução Industrial, ele quer que esses países se tornem independentes para terem mais força econômica para poder comprar e comercializar com a Inglaterra. A era napoleônica, Napoleão Bonaparte conquistou vários desses territórios na Europa. Então, é como se as nações aqui na América pensassem assim, opa, eles foram conquistados, né, por alguém. Então, nós também não queremos mais ser dominados por Napoleão Bonaparte. Nós queremos lutar pela independência, ok? E a elite crioula, que eu vou te explicar um pouquinho sobre a elite crioula daqui a pouquinho, quando aparecer ali a divisão da sociedade, tá? O caminho da liberdade na América Espanhola. Toneladas de metais preciosos e produtos, todos, né, que tiravam da América, iam para a Espanha, tá? Mas essa exploração se tornou muito cara para a Espanha e pouco lucrativa. Tinha ouro, mas não o suficiente para poder demandar tanto que ela pagava para que esse ouro fosse pego aqui na América, tá bom? Então eles fizeram alguns acordos com a Inglaterra. Primeiro, direito de vender os produtos diretamente nas suas colônias, direito de abastecer determinadas áreas coloniais com mão de obra escrava. Então a Inglaterra vai levando cada vez mais, né, espaço, vai tendo cada vez mais espaço nessa América Espanhola e ela vai contribuir, então, para a independência, tá bom? Os ideais de liberdade e independência eram compartilhados pela maioria da população, a maioria queria essa independência, tá? Mas o povo e a elite, elas tinham interesses diferentes, né? O povo seria beneficiado de uma maneira e a elite de uma outra maneira, tá bom? Aqui está a parte, uma das partes bem importantes. O que vai acontecer? Como era formada a sociedade colonial na América, ok? Então era assim, ó. Chapetones e clero eram 1% da população, tá? Quem eram os chapetones? Eram os espanhóis que vinham, né, lá da Europa, que tinham nascido lá na Espanha, ok?
Os crioulos eram os descendentes de espanhóis nascidos na América. Eles formavam a elite colonial e os grandes proprietários de terra. Tá? Eles integravam o cabildo, que eram as câmaras municipais, mas os crioulos não tinham muita participação na política, certo? Quem tinha eram os chapetones. Os crioulos tinham participação econômica, mas não uma grande participação política, certo? Os mestiços, quem eram eles? Capatazes e artesãos que serviam aos crioulos, tá? E depois, a maior parte da população eram índios e negros, né? Explorados como escravos ou semi-escravos, na mita ou na encomienda, tá bom? Qual que é a diferença deles, né? A encomenda era um trabalho servil nos latifúndios, exportadores também, né, lá nas plantações, digamos assim. E a encomenda é uma maneira como eles vão explorar esses índios e negros quando a escravidão deles será proibida, dos índios especialmente, né? Então eles diziam que eles vão vão trocar essa exploração deles ao trabalho pela expansão da fé. Então eu vou ensiná-los a ser católicos para que a alma deles possa ser salva. Então, eu vou fazer um favor para ele. De troca disso, ele trabalha para mim como escravo, tá bom? Mas vamos voltar a chapetones e crioulos, ok? Essa diferença deles que vai contribuir para que os crioulos queiram brigar pela independência, ok? Pensa comigo que dois irmãos, né, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, um chapetone, ele veio um aninho lá da Europa morar aqui na América, ok? Ele nasceu na Europa, chapetone. Quando o irmão dele nasceu, né, 2 anos depois, o crioulo, ele já nasceu na América. Então, esses dois irmãos, quando o pai morrer, vai deixar a herança para os dois dividirem igualmente entre si. Só que aquele que nasceu na América vai ter privilégios porque... Desculpa. O que nasceu na Europa vai ter privilégios por ter nascido na Europa, ok? Vai ter poder político e poder econômico. O que nasceu na América vai ter apenas poder econômico e não poder político, ok? Então, ele vai impulsionar mais nessa luta pela independência, tá? Algumas revoltas populares começam a acontecer por conta da independência, né? Especialmente em 1780 e 1781, no vice-reino do Peru, tá? E esses vão ser o início, então, de outros movimentos de busca pela independência, tá? Aqui nós temos Tupac Amaru II. Ele foi duramente castigado. As consequências por ele liderar esse movimento de independência foram muito grandes. Essa foto que tem aqui embaixo, ela é meio dura, né, de se ver, mas qual foi a punição que deram a ele? Amarraram as extremidades dele, cada uma num cavalo, e puxaram. Então ele teve uma morte bastante triste e bastante violenta, né, esse Tupac Amaru II, tá? Os crioulos de chapetones, como eu já falei, né? Eles queriam liberdade política e liberdade econômica para poderem atuar nessa nação, né? E os fins do exclusivo comércio da Espanha, poderem comercializar, então, com outra nação, tá bom? A conquista essa autonomia, as elites americanas poderiam escolher seus parceiros comerciais e atuar de maneira independente no mercado internacional. Os indígenas e boa parte dos mestiços, o que eles queriam? Liberdade não significava independência da metrópole, mas sim o fim dos tributos e a promessa de melhores condições de vida e de trabalho. Era isso que essas pessoas queriam, tá bom? Os principais líderes do movimento: Francisco Miranda, Simão Bolivar, José Sucre, Bernardo Ring e José de San Martín. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles, mas especialmente Simão Bolivar, nós vamos estudar um pouquinho mais esse capítulo nesses principais líderes deste movimento de independência, ok? Espero que você tenha gostado dessa introdução. Teremos uma segunda parte depois. Um forte abraço e até a próxima aula.